Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com matemática financeira. Nesse módulo vamos aprender um pouco mais sobre matemática financeira. Vamos falar sobre a revisão de porcentagem, exercício de porcentagem, o que é a matemática financeira, juros simples e juros compostos. Porcentagem. Porcentagem é uma operação muito antiga, fazendo referência aos cálculos comerciais e financeiros. Ela é representada por uma fração ou uma razão de dois números, onde o denominador equivale ao número 100. Por exemplo, aqui nessa fração de 10 sobre 100, temos o numerador, que representa a parte da fração que vai ser feita o cálculo, a porcentagem, e 100 é o porcento. No caso, você dividiria por 100, que é o denominador. Esse 100 normalmente não é representado dessa forma dentro de uma porcentagem. Ele utiliza essa expressão, esse sinal, que substitui o valor 100 para representar a porcentagem. Então, por exemplo, aqui, 10%, aonde 10 é o numerador, a parte que vai ser calculada, e por cento, esse sinal, vai ser o representante de 100. Então, seria equivalente a 10 dividido por 100, ou 0,10. Vamos fazer um pequeno exercício para relembrar um pouco mais de porcentagem. Exemplo 1, temos qual é a comissão de 10% de R$800? Então, podemos aplicar, por exemplo, aqui a regra de 3, aonde 100% equivale a R$800. E 10% equivalem a X, porque aqui ele quer saber qual o valor que resultará nessa operação de 10% em relação a R$800. Então, temos aqui X é igual a 800 vezes 10 dividido por 100. Aqui podemos simplificar, eliminando 2 zeros, então eliminaremos 2 zeros dessa parte. Então, X, nesse caso, seria 80 vezes 1, que seria R$80. Então, aqui, 10% de 800 equivale a R$80. Temos um segundo exemplo aqui. Por quanto se deve vender certa mercadoria que custa R$ 4.126,75 para obter uma rentabilidade de 6%? Então, também podemos aplicar a regra de 3 nesse caso. Temos 4.126,75 representando 100%. E o valor de X, que é o valor que ele quer saber, representa 6% do total. Então, fazendo as contas, temos um lucro, que nesse caso, o X representa esse lucro, é igual a 4.126,75 vezes 6 dividido por 100. Então, vamos ter um lucro de R$200,47,60. Você pode notar que nessa conta que fizemos anteriormente, ele tem a ideia de que a parte inteira representa 1. Ou seja, se eu fizer 1 vezes 4.126,75, eu vou ter
4.126,75. Então, a parte inteira se representa 1. E a parte fracionada, nesse caso 6%, ou 6 dividido por 100, representa 0,06%. Então, para obter o lucro, a gente faz a parte inteira mais a parte fracionada, que nesse caso a parte inteira representa o total da mercadoria, do valor da mercadoria, mais os 6%, que é o lucro que o vendedor quer ter em cima dessa mercadoria. Então, aí você pode fazer uma conta muito mais rápido, fazendo dessa forma, 4.126,75 vezes o total, juntamente com a parte, igual a 4.374,35, que é o mesmo valor que vai dar aqui, se você calcular lucro, o valor de venda, o valor de venda vai ser igual lucro mais o valor da mercadoria, que nesse caso vai ser 246,70 mais 4.126,75, que vai resultar nesse valor aqui, de 4.374,35. Vamos para um terceiro exemplo para ficar mais fácil o entendimento de porcentagem. Aplicando novamente dentro de uma regra de 3, você pode ver aqui que ele tem uma mercadoria que custa 7.500 foi vendida a um preço de 7.200. Qual foi a taxa aplicada no prejuízo? Ou seja, ele quer saber o valor da taxa. Em matemática financeira, a taxa é a porcentagem que é aplicado sobre um valor. Nesse caso, ele quer saber essa taxa. Se você reparar aqui, temos que ele vendeu por 7.200, mas valia 7.500. Então, teve um prejuízo de R$300. Então, vamos calcular esse prejuízo. Então, vamos pegar os 7.500, que é o 100%, e gostaríamos de saber quanto 300 representa em porcentagem, né? Então, vamos fazer x, que aqui seria o x, né? É igual a 300 vezes 100 dividido por 7.500, que vai resultar num valor de 4%. Então, a taxa que foi aplicada dentro desse valor foi de 4%. Então, ele teve um valor de R$300 a menos, que equivale a 4% de 7.500. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho o que é matemática financeira. Matemática financeira trata-se do estudo do dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, dentro da matemática financeira você estuda como o dinheiro se comporta em relação a um tempo e em relação às taxas que são aplicadas nesse dinheiro. O objetivo básico é efetuar essa análise, essa comparação dos valores em relação ao que entrou, o capital inicial que foi utilizado para esse investimento, o dinheiro que você usou no primeiro momento e a saída, ou seja, o valor que é retornado para você através dessa aplicação. Se é uma aplicação de juros, que vai ter um juro simples, pode ser uma aplicação com juros composto. Então, a ideia da matemática financeira é, dentro de uma aplicação, é fazer essa comparação entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai em relação a um período e uma taxa que incide sobre esse valor. E o que seria juros? Juros é esse valor que, aplicado uma taxa em cima de um capital inicial, ele retorna um valor diferente ao final desse tempo. Por exemplo, se eu aplicar uma taxa de 10%, eu vou ter
o total que eu tinha mais 10%. Esse a mais é os juros que você vai receber ou outra pessoa vai receber. E já a taxa de juros é o valor, o coeficiente que vai incidir sobre o preço, sobre o capital inicial. Normalmente aquele valor de 6%, por exemplo, que sempre vai levar aquele porcento. E ele varia em relação a se é juros simples ou composto, e em relação ao tempo que ele vai incidir sobre o capital. Quer dizer, a taxa não varia, mas o capital vai variar em relação ao tempo que essa taxa vai incidir sobre esse valor, esse capital inicial. Ela pode ser uma taxa percentual, nesse caso, que se refere aos centos, ao capital. Capital 1.000, taxa de juros de 20%. Aí você calcula dividindo o 100 direto, o 1.000 direto pelo 100, depois multiplicando, ou a taxa unitária, que é quando você faz direto aquela conta de os 1.000 dividido pelo 0,2, que seria o caso, a taxa de juros. Aqui a diferença é simplesmente essa, você divide primeiro o capital pela taxa, pela porcentagem, depois multiplica pela taxa, e nesse daqui primeiro você divide a taxa, depois multiplica o capital. Mas é basicamente a mesma coisa. Então é isso, pessoal, eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. No próximo vídeo vamos falar sobre juros simples e juros compostos. Então, pessoal, eu vou terminando por aqui. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal para receber novos conteúdos, para vocês continuarem o estudo de matemática e poder alcançar novos horizontes. É isso aí, até a próxima.